Então, não sei se ainda pode dizer boa tarde ou boa noite. Eu sou francês, não sei se vocês sabem, não estão ouvindo, não? Não? E aí? Agora está melhor. Sim, então eu sou francês, mas moro no Ceará, já faz uns 15 anos. E depois de tantas pessoas falar tão bem, eu espero que eu não vou decepcionar, se eu hesito um pouco na minha maneira de falar. Então, meu propósito em falar sobre a relação de astrologia tradicional e uma temática tão atual, tão importante mesmo para os homens de hoje, o meu propósito é justamente de mostrar que pode ser aplicada às regras. A gente diz que os antigos tinham regras muito detalhistas, muito minuciosas, e parecem assim se aplicar como se fossem, dão um ar de fatalismo a tudo que tem que acontecer. Aí vamos ver que existe afirmação do tipo, então, se o planeta que rege a profissão for Marte ou for Saturno, etc., aí faz tal tipo de profissão. Mas, na realidade, o que se tem que compreender é que é muito mais sutil, na realidade, do que isto, quando a gente olha em detalhe. E o que acontece é que os autores antigos, realmente, tipo Ptolomeu, o tratado dele era só uma espécie de compilação que não dava absolutamente toda a maneira de funcionar. Então, no caso, para uma aplicação atual, é sempre preciso fazer primeiro um trabalho de compreensão dos princípios que estavam na base de todas essas regras e técnicas. Passar o seguinte. Então, realmente, no entanto, é sabido que em astrologia horária, a pessoa vem muitas vezes fazer umas perguntas bem precisas, do tipo, isso aí são mais já as perguntas que cada um se faz a uma certa época da vida, porque na realidade não é raro vir uma criança perguntar a um astrólogo o que eu serei quando crescer. Mas às vezes os pais até querem saber. Já tem gente que vem desde quando é neném, já acaba de nascer e quer saber o que vai ser o filho. Assim é até um pouco uma atitude parecida como o do rei antigo, que vinha justamente perguntar, porque a primeira coisa que ele queria saber, primeiro, se era o filho ia viver. Então, quando nascia um filho, ele realmente tinha um bocado de perguntas para saber se ele ia viver e se ele era um rei, se seria também, conseguiria ser rei, seria um grande rei. Então, os pais ainda vêm para saber o que o filho será quando crescer.
Aí depois a pessoa pode vir para dizer: conseguirei me realizar na vida, chegarei a um nível ambicionado nesta profissão, obterei o posto desejado, conservarei meu emprego. Hein? Então, que respostas, conceitos e técnicas astrológicas velhos de 2000 anos ou mais podem dar a estas perguntas? Então, eu quero fazer uma reflexão prévia, é que, baseado justamente no Tetrabíblios de Cláudio Ptolomeu, uma vez então que a previsão por meios astronômicos está dividida em duas grandes partes principais, e uma vez que a primeira e mais universal, chamada de geral, é aquela que está relacionada com raças, países e cidades consideradas em sua totalidade. Então, é essa da qual o Rodolfo falou agora. E a segunda, e mais específica, que é chamada genealógica, é aquela que se refere aos homens individuais. Queremos ser acertada, tratarmos primeiramente da divisão geral. Então, é isso que o Rodolfo falou, e eu acho que foi até bom colocar nesta ordem. Tratamos primeiramente da divisão geral, porque tais assuntos são normalmente influenciados por causas maiores e mais poderosas do que são os eventos particulares. Então, se aplicamos isso a qualquer pessoa, o fato é que tem todo um contexto que hoje geralmente chama mais como coletivo, que determina já anteriormente por exemplo, a escolha de uma profissão, muitas coisas que vão finalmente influir sobre a profissão que vai ser escolhida. Né? Então, por exemplo, se alguém vem me perguntar numa questão horária se vai passar, se vem para escolher qual tipo de vestibular ele vai escolher, eu vou tentar ver pelo tipo de profissão na qual ele seria bom. Mas se ele vem já para me dizer: eu estou querendo fazer o vestibular de medicina, será que eu vou passar? Aí eu não vou responder se ele vai ser um bom médico, porque a razão pela qual ele quer passar tal vestibular, na realidade, é determinado por uma certa importância, uma certa hierarquia que é dada aos vestibulares. Né? Não são todos do mesmo valor, né? não são considerados socialmente, né, do mesmo valor. Né? Então, o que se vê que muitas pessoas, pelo menos eu entendi da maneira como é feita aqui, a escolha de fazer tal vestibular não corresponde forçosamente às qualidades da pessoa. Pode passar. Então, em relação a esse valor preeminente do emprego hoje em dia, por exemplo, em Fortaleza, ninguém compraria jornal se não fosse pelos classificados. É isso que na realidade, que motiva o fato de comprar jornal, não é de saber as notícias do mundo. Né? Então, o valor do trabalho é muito importante hoje. Né? Mas, antigamente, o que se sabe é que o trabalho, nessas épocas dessa astrologia tradicional, eram sociedades escravocratas, né?
E o trabalho era considerado, como diz a palavra da Bíblia, ganharas o teu pão com o suor do teu rosto, como um castigo ligado à queda do homem, né? Ou ao mito da queda do homem, ou seja, um castigo divino para punir do pecado original, né? Então, e por outro lado, só podia se libertar do trabalho quem era finalmente superior e iniciado, né? Que podia ser desapegado, né? Então, o que está exprimido por outra palavra da Bíblia, que é olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, né? Então, pode passar. Então, eu quero mostrar que a astrologia tradicional não é somente um conjunto de receitas a aplicar assim sistematicamente, mas que ela se apoia em princípios que você não percebe quando lê os livros, porque os princípios eles não precisavam transmitir, né? Eles só transmitiam nos livros técnicas, né? Então, por isso eu fiz apelo a um autor contemporâneo que é o René Guénon, e que é conhecido como o restaurador da ideia de tradição primordial, né? E num dos seus livros, que é intitulado Realização Espiritual e Iniciação e Realização Espiritual, ele fala sobre a glorificação moderna do trabalho, fazendo essa distinção entre trabalho, ato próprio, que é um conceito tirado de Aristóteles, e vocação. Então, para ele, trabalho feito indistintamente, unicamente pelo prazer de atuar ou por necessidade de ganhar vida, não merece ser exaltada de maneira nenhuma e nem sequer pode ser considerado mais que como uma coisa normal, que chega a tomar um caráter que, sem nenhum exagero, poderíamos qualificar de infra-humano. Um trabalho não é realmente válido se não se for conforme à natureza mesma do ser que o faz, de sorte que não é para essa natureza outra coisa que o meio de realizar-se tão perfeitamente como é possível. Então, a partir disso, eu me perguntei se todas essas técnicas gregas, antigas, medievais, eram utilizadas ainda hoje, no sentido de dizer se vai ser realmente a profissão das pessoas ou se elas representariam mais alguma coisa próximo dessa ideia, ou seja, que é o que eles se realizariam mesmo, sendo isso conforme a sua natureza verdadeira, né? Pode passar, por favor. Aí a segunda, aí vou voltar depois justamente a Ptolomeu para responder essa pergunta. Mas a segunda pergunta que eu fiz é sobre quais as casas eram utilizadas na astrologia tradicional, e eu incluo na astrologia tradicional como o testamentário da astrologia tradicional é o Morin de Villefranche, porque realmente no século XVII ele tentou
de cair na astrologia popular. Não conseguiu, porque finalmente nenhuma das duas, aliás, ficaram, porque a popular foi proibido pelo rei, pelos interesses da monarquia, e a astrologia erudita desapareceu, pelo menos entrou em decadência na maioria dos países da Europa. Um pouco menos na Inglaterra, se bem que foi por isso que ela ainda sobreviveu. Então, o Morin Villefranche, no entanto, no seu intuito de racionalizar a astrologia, ele foi o primeiro a fazer a estruturar as casas em triplicidade. E então, 4 triplicidades, 12 casas. E a segunda triplicidade é a triplicidade do ângulo do meio do céu, a que chamam a 10ª casa, que pertence à juventude. Então, não vou falar desse aspecto, mas esta é também chamada triplicidade da ação, é tradução português de Portugal, e do ganho ou dos bens mundanos, que dele fluem, porque, como todas as coisas, agem fisicamente, trabalham para algum bem físico. Mas o ganho, o bem físico, que é conferido ao homem a partir das suas ações, é triplo. Então, o primeiro, por ordem de dignidade imaterial, tal como são as artes, a magistratura, as dignidades e as honras às quais um homem é elevado, assim como o poder e a majestade, pelo que detém a principal casa desta triplicidade, isto é, o ângulo do meio do céu. O segundo é material e animado, como o são os súditos, servos e todas as outras criaturas vivas, e está colocada na 6ª casa, de acordo com o movimento do Equador, na triplicidade subsequente. O último é material e inanimado, como são o ouro, a prata, os objetos de casa e até todos os outros bens imóveis obtidos pelo seu próprio trabalho, que são atribuídos à 2ª casa, sob o nome de riquezas. Então, na realidade, isso não se modificou muito, não. Isso aí ainda é usado. Mas a explicação que ele dá é que é baseada na tripartição da alma, segundo os filósofos clássicos, desde Aristóteles, e que foi retomado também na filosofia muçulmana e cristão. Então, pode passar. Aí vou ver da aplicação como que se faz. Né? Aí, para a aplicação, eu fui buscar, porque tem uma questão. Essa casa 6, para que ela serve nessa história de trabalho? Porque muitas vezes se diz que é a casa do trabalho. Não? Então, será que ela serve para alguma coisa realmente? Ou isto não se aplica? Então, isso eu fui buscar no maior representante da astrologia horária, William Lilly, nas perguntas relativas à 6ª casa. Ele diz que trata de doentes criados pequeno gado. Né? Então, criados, é ali que ainda no tempo dele, criados que eram os trabalhadores. Né? Então, só tem uma pergunta em todo o livro que diz respeito a esse assunto. Né? Então, ele diz: se um criado se libertará do seu amo, a primeira casa, o seu regente e a lua, significará um criado. A casa 10 e o regente desse signo
denotarão o seu ano. Aí depois outras considerações, mas a casa 6 não aparece. Então, por exemplo, um astrólogo moderno que eu conheci, que era o seguidor de Rudyard, na França, o Ruperti, dizia jogo para ganho, para viver, isso é casa 6, e a 10 é a vocação. Então, na realidade, eu estou questionando essa afirmação, né? Pode passar. Aí, eu fui procurar um autor mais antigo, que é o autor de El Libro Cumprido en los Judicios de las Estrellas. É um livro do árabe do século XI, traduzido no século XIII, na corte do rei Afonso el Sábio, no século XIII. Então está escrito num espanhol antigo, e espero que eu tenha entendido claramente, porque era um pouco difícil, né? En el nombre de Dios, aqui, bom, alors, isso aí é só a apresentação. Estes são os capítulos da primeira parte deste livro, segundo livro. Coloquei só para ver que ele estava falando da sexta casa. Pode passar. Alors, em relação a essa sexta casa, tem vários capítulos que eu coloquei o assunto geral, né? O quarto capítulo fala da demanda do cativo se livrará, né? Eu acho que significa se irá se livrar, né? Aí é pedido do cativo, né? Aí o quinto é a mesma, mas pedido pelo Senhor, né? Então, a sexta pergunta, o sexto capítulo, eu pergunto do servo se vai sair do poder do seu dono. O oitavo é também do servo, se um dono é melhor do que outro, né? Então, eu acho que isso me parece adaptável a outras situações até de hoje, quer dizer, dentro de uma relação empregado-empregador, né? Então, agora vou tentar rapidamente responder a essa questão trabalho, ato próprio, vocação que se vê no mapa. Se olhar pelo título, isso foi traduzido em francês, da profissão. Mas o título de qualitate actionis em latim, não vou falar no grego, significa da qualidade da ação. Pode passar. Que foi realmente bem traduzido na edição da Biblioteca Sadal Sud, em Portugal. Aí mostra como Ptolomeu escolhe esse regente da ação. Ele escolhe duas coisas primeiro, né? Então, eu não vou ter tempo, evidentemente, de entrar em todas as considerações das técnicas para falar sobre profissão, né? Vou falar só de duas coisas: o regente da ação e depois o regente da qualidade da ação, que são dois temas diferentes, né? O regente da ação é aprendido por 2 métodos, a partir do Sol e a partir do signo culminante, pois será necessário olhar tanto para o planeta que fez a sua aparição matutina, mais perto do Sol, como para o que está no meio do céu, particularmente quando ocupa, ali eu teria traduzido, quando se aplica à Lua, quando faz aspecto à Lua. E se a mesma estrela ocupa ambas as posições mencionadas, só ele deve ser utilizado. Tem várias possibilidades de posição. Isso era uma demarcha muito comum nas técnicas. Se uma não funcionava, aí podia funcionar com outra, e se a terceira... Mas isso não era só um jogo, não, né? O fato é que
a relação da pessoa com a atividade que ia ter ia ser muito mais profunda, muito mais verdadeira, se fosse a primeira regra que ia ser aplicada. Né? Então pode passar. Aí, na verdade, essa regra é conhecida ainda. Né? É o planeta regente do meio do céu, o planeta que se levanta antes do Sol se ele não é combusto. Né? Então, aí se for o mesmo que se levanta antes do Sol e que é também posicionado na 10, é aí que seria mais forte. Né? Para o Gérard Depardieu, no caso, é Vênus, que se levanta antes do Sol, não é combusto, e ele não está posicionado na 10, mas ele é regente da 10. Né? Então, esse Vênus de Gérard Depardieu, na ótica o Gérard Depardieu é conhecido como um ator, né? Mas ele não é só um ator. Né? Ele produz vinho, ele é o que chama em francês um bon vivant. Né? Ele é a pessoa mais cheia de vida que existe. Né? Então ele está esse Vênus, né? Como talvez não representa ele como ator, senão o modo de ele ser ator. Né? Pode passar. Então, o segundo Ptolomeu e todos os autores até Morin, até William Lilly, só 3 planetas podiam ser regentes da qualidade da ação, de que vamos falar agora. Hein? Ou seja, assim, determinaremos assim com o planeta que se levanta antes do Sol, determinaremos então o planeta que governa a ação. A qualidade da ação, contudo, deve ser discernida a partir do caráter dos 3 planetas, Marte, Vênus e Mercúrio. Então, passa para... e a outro... Aí, para cada um desses planetas, ele dá umas profissões que tem esse caráter do planeta. Passa. E isso ainda continua com William Lilly, mas ele assinala uma coisa. Ele pergunta, quer dizer, será que a pessoa terá uma arte, estudo, profissão, ou se ela não terá nenhuma? Então, se o nativo terá uma arte, deve-se considerar Marte, Vênus, Mercúrio, a mesma coisa. Né? Aí ele especifica, Mercúrio mostra o discernimento e as funções da mente, Marte a capacidade física para aguentar, Vênus o gozo, assim se qualquer vestígio estiver colocado em lugares, etc. Vamos voltar depois a esse, mas eu vou passar a próxima. Então, porque os princípios dessa história é a tripartição da alma em alma vegetativa, que é representada pelo ascendente, alma sensitiva pela lua e alma racional por Mercúrio. Então, a alma sensitiva se manifesta através, na terminologia aristotélica, nos apetites. Né? Que são, na verdade, 3, correspondendo os 3 planetas que regem a qualidade da ação, ou seja, o apetite concupiscível, do latim concupiscere, né? Pelo qual o homem é levado a buscar objetos que lhe convém a fugir dos que lhe são nocivos. Então, isso é representado por Vênus e vai reger as profissões que estão ligadas à busca de satisfações dos sentidos, né? do prazer. Né?
aí o Gérard Depardieu, até com a própria regeneração, para mim, cabia ter nessa explicação. Né? Então, o princípio da ação é Marte, né? E o princípio da razão é Mercúrio. Então, são os três planetas. O próximo. Né? Então, ali, bom, são as regras como escolhe pelas posições das casas, né? Principalmente as casas angulares, né? Mas como é raro justamente não acontecer, é por isso que no texto do Lilly mostrava que no caso, na mesma atitude, se não encontrar nas casas angulares, aí entra um bocado de outras regras para finalmente escolher o certo é que tem que escolher primeiro esse tipo Mercúrio, Marte ou Vênus. Né? Passa. Aí, justamente, eu tinha pegado e traduzido essa entrevista do Gérard Depardieu e diz: aqueles que dirigem os filmes seriam muito incapazes de achar onde matar o que me anima. Estou noutra. Não sou ator, estou na vida, faço meu trabalho, me pagam e eu me divirto. Sempre foi assim, sempre. Não faço este trabalho, ele diz mystère, métier, ofício. Né? Por vocação. Minha vocação é aventureiro. Explorador da existência é o que me torna livre. Pega o último, que eu volto ao mapa não, o último. Tá certo. Era só porque eu queria pegar de novo o mapa do Depardieu, né? Mas bom, é isso aí, né? Na casa 10 ele tem Mercúrio e Marte, né? Na casa 1, na casa 1, né? O Mercúrio, Marte aí fica, Marte é dignificado porque é em Capricórnio, mas Mercúrio é mais perto mas ele é combusto, né? Então, de certa maneira, e tem uma regra que fala dos aspectos com a Lua, e a Lua faz aspecto com Marte. Né? Então, há muito de Marte no modo de Depardieu viver sua vida toda. Né? Mas não existe, na realidade, regime da ação, regime da qualidade da ação. Tem caso 2, só 2, e o que modifica se recebe. Aí a gente não vai aplicar diretamente com as profissões que ele colocava, que às vezes nem existem mais, mas a gente vai pensar como que no momento atual poderia aplicar as coisas. Né? Acabou, deu tempo. Pois tá. Então, aí só teria uma coisa que eu queria ter falado, de novo sobre a vocação, em outro sentido, porque na palavra vocação tem voz, né? E aí eu ia falar de uma coisa que o Rodolfo falou, que é o cálculo do Almuten, ou seja, o planeta dominante. Né? Aí tem muitos modos de calcular o planeta dominante, mas eu ia falar sobre o modo mostrado pelo astrólogo medieval Ibn Ezra. Né? Mas calculando esse mapa, isso é muito fácil, é encontrar de qualquer maneira na internet. Para mim, é esse mapa que representaria a verdadeira natureza profunda da pessoa, que pode não ter nada a ver com a profissão que ele vai exercer. Então, graças.